Estamos de volta e vamos falar então dos resultados da Copa do Mundo, os jogos desta quarta-feira que começou pela manhã com 2 jogos. Os jogos, aliás, naquele horário do meio-dia, a Suécia fez 3-0 no México e a surpresa da rodada, a vitória da Coreia do Sul com direito a um gol no VAR, o primeiro gol da Coreia confirmado no final do jogo, daí logo em seguida nos descontos a Coreia fez 2-0 na Alemanha. Então nesse grupo a Suécia ficou em primeiro lugar com 6 pontos, em segundo lugar o México também com 6, com vantagem para a Suécia no saldo de gols. A Coreia do Sul e a Alemanha ficaram com apenas 3 pontos, as duas seleções eliminadas. E nos jogos da tarde, além da vitória, boa vitória brasileira, Brasil 2, Sérvia 0, um golaço do Paulinho no lançamento do Felipe Luiz e depois o gol marcado de cabeça do Thiago Silva após cobrança de escanteio do Neymar. Tivemos um empate da Costa Rica, lá no finzinho do jogo, Costa Rica 2, Suíça também 2, definindo então esse grupo, o Brasil como campeão do grupo, a Suíça em segundo, a Sérvia e a Costa Rica ficaram de fora. Na próxima etapa da Copa do Mundo já estão definidos alguns confrontos das chamadas oitavas de final. Lembrando que o Brasil jogará contra a equipe do México na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, na cidade de Samara. Então, Brasil e México pelas oitavas. Os outros confrontos já temos agendado para o dia 30, que é no sábado, o confronto entre Uruguai e Portugal. Também no dia 30, o confronto entre campeões do mundo, França e Argentina. A Argentina ontem se classificando com as calças na mão, mas duas grandes seleções. Brasil e México na próxima segunda-feira e também teremos no domingo o jogo entre Espanha e Rússia, os donos da casa diante da Espanha. Então esses confrontos já definidos nas oitavas da Copa. Claro que ainda teremos a definição do grupo do Japão amanhã na quinta-feira. Rafaela, falando agora de judô, vou pedir para o Pedro, para o Alex abrir a câmera. A Rafaela agora nos próximos dias vai competir o campeonato nacional lá em Balneário Camboriú, Rafaela. É o campeonato estadual de Santa Catarina, né? Eu, apesar de morar aqui, trabalhar aqui e tudo, eu sou federada em Santa Catarina como atleta, sou federada no Rio Grande do Sul apenas como técnica e em Santa Catarina como atleta e luto pela cidade de São José, lá, da Fundação de Esporte São José, que São José. Na Grande Floripa ali. Isso, ali. E eu vou lá em busca do meu 16º título, né, estadual. Eu tenho 8 estaduais no Rio Grande do Sul, 5 no Rio e 2 em Santa Catarina. Agora eu vou buscar mais um lá em Santa Catarina. Até gostaria de agradecer a Mutantes, né, o CrossFit, que é onde eu estou fazendo minha preparação física. Onde eu estava muito lesionada, até a última vez que eu vim aqui a gente comentou que eu tinha parado um pouco de competir por causa das lesões. E lá eu consegui um fortalecimento legal, consegui uma condição física boa para competir mais competições do que eu estava acostumada nos últimos anos. Essa já é a segunda no ano, provavelmente eu vou lutar 5 esse ano, né? Eu estava lutando 2 por ano só. Opa, que legal, então. E o Vitor, aí, como é que tem sido a questão da preparação física? Aí a Rafaela é muito exigente, a professora, a treinadora Rafaela, como é que é? Ela sempre fica ajudando a gente nos treinos, falando se tá certo ou tá errado. Daí a gente treina 4 vezes por semana, né? Daí o treino físico eu acho que ajuda mais pro nosso fôlego na hora da luta, né? Ajuda no desempenho daí? E o judô é pra gente aprender mesmo, assim, tipo, golpe, como derrubar nosso adversário. E o Iago aí, como é que é a questão da preparação física aí? É bom, porque a Rafa tá sempre nos motivando, daí a gente tem vontade de fazer as coisas direito pra na hora conseguir os nossos objetivos. E fugindo um pouquinho do judô, aí na escola, e a questão da educação física aí é tranquila, hein? Tranquilo. Tranquilo. Vocês gostam da educação física aí? Sim. São alunos da escola? Nilo Peçanha. Ambos Danilo Peçanha. Sim, a Rafaela falou no primeiro bloco, o projeto Danilo Peçanha, então indo direto para a Nice Academia, né, Rafaela? Isso. Danilo a gente teve os 2 só que foram, mas a gente tem vários alunos de várias escolas municipais que conheceram o esporte no Mais Educação e procuraram a academia, né? Ali o Iago estava falando do incentivo. A gente criou uma coisa muito legal na academia, que com o Vitor e com o Iago foi muito forte isso na seletiva, de que eu consigo passar para eles que eu acredito neles e eles conseguem confiar em mim, acreditando neles, né? E aí houve uma interação, uma harmonia ali entre técnica e aluno,
que várias das lutas ali, a gente trocou estratégia no meio da luta e eu falo uma coisa, eles sabem o que eu tô falando, a gente criou essa cumplicidade, que é o que tá dando certo, assim, bem certo, né? De eu acreditar neles e eles confiarem em mim e confiarem que se eu acredito é porque eu vejo alguma coisa, vejo algum potencial. Aquela sinergia positiva aí. Isso. E é uma coisa muito bacana, porque eu, na idade deles, não tive isso, né? Eu viajava o Brasil inteiro para lutar sem técnico na minha cadeira e eu sentia falta. Então, hoje eu procuro estar presente. Quase todo final de semana eu tenho competição, tô no trabalho, porque eu procuro estar presente em todos os momentos deles e na vida pessoal também, para que crie essa confiança de que eles acreditem no que eu estou falando e que eu acredito neles não é em vão. Isso na época, você fala, na época que você competia pelo Flamengo no Rio de Janeiro? Não, nessa época eu era da GABA aqui, eu morava aqui em Novo Hamburgo ainda, em São Leopoldo, e a academia não tinha muito o intuito de criar atletas, assim, né? Então eu viajava para competir muito sem técnico, eu ia com meu pai e minha mãe e a gente ia competir. O apoio de casa aí. O apoio de casa, então faltava o apoio técnico que, querendo ou não, hoje eu tenho 24 anos de judô, então é uma experiência muito grande. Eu olhando a luta, eu consigo ver, esse adversário ele é canhoto, então a gente vai fazer isso, ele entra isso, então a gente faz um jogo de xadrez que a gente traça junto antes da luta e eles entram para fazer aquilo que a gente traçou. Não deu certo, no meio da luta eu troco e eles já sabem o que eu tô falando pra... Já entendem a tua proposta aí. Isso aí, e dá muito certo, porque é muito rápido, né? Às vezes um segundo de bobeira tu pode cair. É a definição da luta. É a definição da luta, então eu falo, eles já logo associam. E, Vitor, além do apoio aí da Rafaela, como é que é o apoio de casa aí? A mãe e o meu pai, eles sempre estão indo na academia também, mas nas competições eles também sempre estão indo. Sempre estão juntos, então? Sim. E o apoio aí da família, Iago, como é que é? Eles sempre vão junto comigo nas competições, me apoiam, estão sempre lá gritando por mim. Opa, que legal, muito importante então o apoio de casa aí nesses jovens atletas sub-13 aí do judô. Retomando um pouco do futebol, tivemos ontem aqui na cidade de Novo Hamburgo, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Brasileirão Sub-23, no estádio do Vale, a goleada do Grêmio. Grêmio 3, Chapecoense 0. O Grêmio utilizando duas equipes, ou melhor, dois atletas da equipe profissional, da equipe principal, o retorno do Douglas, o Douglas que não jogava desde fevereiro, e também do jogador Alisson, aliás, que fez um dos gols do jogo ontem à noite, o Grêmio liderando o Grupo A do Brasileiro Sub-23, com 6 pontos em 2 jogos. Falando um pouco da Série B do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos a derrota do Juventude. O Juventude no Jacone perdeu para o Vila Nova de Goiás por 1-0. O Juventude, no momento, o 14º colocado na Série B do Brasileiro. O Brasil de Pelotas, que ainda não jogou na rodada. O Brasil, na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, porque o Goiás venceu seu jogo ontem. O Goiás venceu por 2-1 o CRB. E com esse resultado, o Brasil, treinado agora pelo Gilmar Dalpozo, está na zona do descenso. Na Série D do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, começa as quartas de final com duas equipes aqui do Rio Grande do Sul. O São José de Porto Alegre enfrenta o Linense, lá em Lins, interior de São Paulo, às 19 horas. E às 16 horas, lá em Campina Grande, na Paraíba, um confronto entre 13 e Caxias. Então, o Caxias e o São José a 2 jogos do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Rafaela, retomando o nosso assunto judô e as outras competições, como é que está a questão do calendário aí do ano de 2018, além dessa competição nacional importante lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? A gente vai ter agora, dia 21 de julho, tem a Copa Campo Bom, que é uma etapa também do calendário da Federação Gaúcha, onde nessa a gente vai com a academia em peso, porque normalmente está sendo Venâncio Aires, Lajeado, está sendo mais longe, fica difícil, né, o deslocamento, nem todos conseguem ir, até pela falta também, que é um investimento grande, né, que tem que ser feito, e a gente está sem patrocínio, sem ajuda nenhuma da cidade, nem de ninguém, assim, só os pais, nós e a vontade mesmo, né. Então agora em Campo Bom, como é mais perto, a gente vai em peso com todos os atletas federados que puderem competir. Depois, dia 11 de agosto, depois já vem o brasileiro, né, 4 e 5 de agosto, e dia 11 a gente tem o Campeonato Metropolitano, que ainda não tem lugar, provavelmente vai ser em Canoas, mas que também a gente vai em peso com a academia. E também em agosto a gente vai ter esse ano em Canoas o Troféu Brasil de Judô, que é o maior evento nacional
de judô, onde eu vou estar competindo também pelo estado de Santa Catarina, mas vou estar competindo. Opa, que legal. E Vitor, aí falando um pouquinho de futebol, aí, eu sei que o forte de vocês é o judô, torces pelo Internacional, pelo Grêmio, pelo Novo Hamburgo? Eu torço pelo Grêmio. Pelo Grêmio, aí o Grêmio vai continuar, quando retomar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue bem na tabela, o Grêmio atualmente o 5º colocado. Sim, eu acho que o Grêmio pode até ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. E a Libertadores, o Grêmio envolvido com 3 competições. E o Iago, aí qual das equipes? Eu também torço pro Grêmio e eu concordo com o Vitor, que eu acho que o Grêmio tem grande chance de ser o campeão brasileiro. Pode ser o Brasileirão, então retomando lá, tá próximo, daqui mais ou menos 2 semanas, no dia 18 de julho, teremos Grêmio e Atlético Mineiro na Arena, e no dia 19, lá em Curitiba, o confronto entre Atlético do Paraná e Internacional. Rafaela, mais alguma colocação, aquilo que eu não te perguntei, que tu gostaria de colocar para o telespectador da Vale TV? Contigo aí. Não, é isso que a gente falou, a gente está... Hoje em dia, no início aqui, quando eu vim, eu tinha que meio que vender o trabalho da academia. Hoje em dia, a gente já tem fatos e resultados para provar que dá certo. E quem quiser investir, patrocinar, ajudar, né? A gente usa patches no kimono, na camiseta. E também tem uma lei aí que pode doar 6% do imposto também, né? Para a academia. As empresas, se alguém tiver interessado, a gente aceita e entra em contato com nós, porque é bem difícil, a gente não recebe ajuda nenhuma, apesar de estar levando Novo Hamburgo de novo ao alto rendimento, não é a nossa equipe que recebe investimento da cidade. E do governo federal, até algum tempo atrás, sempre tinha uma verba destinada ao esporte amador, o judô não está incluído na... Até está incluído, sim, mas os projetos, é muito difícil, tem uma burocracia muito grande que a gente ainda não consegue participar, né, por trás. Mas o Iago, por exemplo, agora que vai viajar, a gente vai fazer em julho, agora a gente está vendo datas para fazer uma coxa sobre coxa de novo, para arrecadar fundos, né? E estamos atrás de patrocínio, porque apesar de que vai ter o técnico lá da Seleção Gaúcha, essa cumplicidade que a gente falou, eu vou estar junto lá. Porque eu conheço meu atleta, tudo. O Iago é um que, se eu não estou perto lá da cadeira, ele fica assim, ele não foca na luta antes de me ver. Então, eu vou estar junto. E tudo é um gasto que a gente está buscando fundos para conseguir ir. É longe tudo. O pessoal de casa aí que quiser apoiar o judô, aí, a NITS, Academia de Judô, aí, qual é que é o telefone para contato aí? É 98300-1504. E também tem nossa página no Face e no Instagram. Até quem quiser me procurar no Facebook também, Rafaela Nitz, pode procurar lá. Tem uma vaquinha que o pai do Iago criou lá, onde qualquer valor é bem-vindo, né? 10, 20 reais, pouquinho em pouquinho a gente junta e a gente consegue viajar e levar ele aí para... Não é a primeira competição nacional dele. Ano passado não tinha brasileiro na categoria dele, mas ele e o Vitor classificaram para o meeting interestadual. E já participaram, já tiveram essa experiência e agora está indo para o primeiro Campeonato Brasileiro, no primeiro ano possível, que é o primeiro Sub-13 e a primeira categoria onde tem o brasileiro, né? Que legal. Vitor, o teu recado final, então, para o telespectador aí da Vale TV, agradecendo a tua presença, aquilo que eu não te perguntei, se quiseres deixar um abraço para alguém, tudo contigo aí. Eu acho que eu não quero deixar um abraço para ninguém, é mesmo só isso, obrigado. Tá bom, então. E o recado final aí do Iago aí? Eu não sei. Quer deixar um abraço para quem tá te assistindo aí? Então, um abraço pro telespectador e pra minha família também. Opa, que legal. E mais uma vez, então, agradecendo a presença dos meninos, aí, sorte no judô. E o recadinho final da Rafaela aí. Não, só agradecer no final de tudo, por tudo que está acontecendo. A gente tem muita gratidão pelo grupo que a gente formou, para a família Nage, que são os pais, os alunos, todo mundo que torce por nós também, mesmo sem a gente saber, a gente sabe que tem bastante gente torcendo, né? Agradecer a minha família também, que querendo ou não estar junto ali na academia, a Mutantes por estar fazendo a minha preparação física e a Vale TV, que está sempre aí de portas abertas para a gente trazer nossos resultados e mostrar nosso trabalho. Ok, então sorte aí para a Rafaela, sorte Obrigada. para os meninos no judô, sorte para a Nitz, aí o nosso agradecimento aí pro Valdir Eisman, aí, que indicou a Rafaela e os meninos para o programa de hoje, o nosso diretor aí, o Valdir, que está no chamado DM, mas logo em seguidinho, ó, você de casa aí que está nos acompanhando, na semana que vem aí uma grande novidade,
o retorno do nosso diretor, o Valdir Aisman, aqui no Esporte na TV. Um abraço aí para a família do Valdir. E nós vamos ficando por aqui. O Esporte na TV retoma ao vivo nesta quinta-feira, a partir das 19h30, sob o comando dele, o Jairo Cuba, ao lado do Del Moraes Júnior, para falar muito de automobilismo e, claro, muito sobre Copa do Mundo. O meu boa noite.